Boa tarde, galerinha. Hoje é aula de língua portuguesa. Estamos chegando aí à finalização das apostilas. Espero que vocês estejam completando essas apostilas direitinho, hein? Vamos lá para a nossa apostila de língua portuguesa. Hoje, unidade 4, cultura, um mundo de descobertas. Então, a gente vê aí vários rostos, né? De pessoas diferentes, de cores diferentes, de cabelos diferentes, né? De traços diferentes. Isso significa que nós vivemos num mundo miscigenado, cheio de mistura de povos, né, de culturas, tá? E isso é muito importante. Quanto mais nós temos mistura, mais cultura, mais se enriquece a nossa cultura. Então, a número 1 pergunta assim: o que mostra a imagem da abertura do capítulo? Então, mostra diferentes povos, né, diferentes culturas, diferentes etnias, tá? Que estão aí espalhadas pelo mundo. Você sabe de que regiões do mundo são essas crianças? Tem várias, aí tem chinês, né? Tem indígena, tem africano, tem esquimó, tem angolano, né? Mexicano, alemão. Então, como a gente identifica isso? A gente identifica isso através da cor da pele, do tipo do cabelo, dos traços, né? Dos olhos. Então, através disso que a gente consegue identificar. A população do mundo é formada por pessoas de diferentes locais, cada qual com sua cultura. O que você sabe sobre cultura de outras regiões e países? Então, cada país tem a sua cultura, diferentes umas das outras, né? Então, cultura é o conjunto de comportamentos, de crenças, de conhecimentos, de costumes que cada povo carrega consigo, tá? E toda cultura é importante, não só a nossa. Então, a cultura de povo está intimamente ligada às ideias das pessoas, à dança, à culinária, à música. E por isso a gente trouxe aqui uma receitinha de culinária, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre a culinária chinesa, tá? Quais são os costumes da culinária chinesa, quais são os temperos que eles usam, a forma como eles fazem, né? Vamos ver que a cultura chinesa é diferente da nossa, que eles fazem misturas diferentes, então é importante vocês lerem o texto com muito carinho, tá? Aí nós temos a perguntinha. Esse texto traz informações sobre uma cultura muito diferente da nossa. Sim, ele traz informações sobre a cultura do povo chinês, né? Que com certeza é muito diferente da nossa, porque as comidas são exóticas. O que são exóticos, né? Então, comidas que têm origem em outros países, certo? Que é considerado por nós esquisito, né? Excêntrico, ou mesmo exagerado ou extravagante, né? São comidas diferentes do nosso paladar. B. Qual tema surgiu de base para a apresentação dessas diferenças? Então, o tema é a alimentação por se tratar de uma receita culinária, tá? Por falar de culinária. Por que para a nossa cultura os hábitos alimentares chineses são estranhos? Porque são incomuns, né? São diferentes da nossa cultura. Então, eles misturam alguns sabores, usam até alguns tipos de animais que a gente não costuma comer, né? Por exemplo, a carne do cachorro, escorpiões, gafanhotos, tá? Então, por isso que a cultura deles é diferente da nossa. O texto mostra que a história dos povos guarda relação também com os hábitos alimentares que eles incorporam. Segundo o texto, o que pode ter levado os chineses a alimentar-se de algumas iguarias exóticas para os padrões ocidentais. Então, o texto diz assim, vem aqui, ó. Vem aqui, tais hábitos, deixa eu colocar bem aqui. Tais hábitos bastante exóticos para os padrões ocidentais foram assimilados pelos chineses ou aceitos pelos chineses em virtude e ocorrência, né, dos períodos de pobreza, guerra, carência, tá? E aí eles passavam por períodos longos de pobreza e começavam a se alimentar, né, com comidas diferentes das nossas, o que eles encontravam, tá? Por isso muitos animais servem de alimento para a cultura chinesa. Aqui nós temos um texto que vai falar sobre os costumes nas diferentes partes do mundo, tá? Então a gente vai falar, vou ler para vocês. Então, na Alemanha, cruzar o garfo e a faca sobre o seu prato significa que você ainda não acabou de comer. Na China, não deixe os pauzinhos usados para pegar alimentos cruzados no seu prato ou sobre a mesa. Este é um símbolo da morte para os chineses. No Egito, enche a xícara de chá até que ela derrame. Isso para eles é sinal de educação, de finez.
Na Hungria, nunca faça tintim com as taças, porque quando as tropas russas e austríacas invadiram Budapeste, era exatamente essa saudação que eles faziam, então eles repudiam esse tipo de saudação. Em Israel, é o restaurante especializado em carnes, kosher, né? Segue as tradições religiosas, tá? Jamais peça qualquer derivado do leite, nem mesmo chantilly para os morangos. Em um restaurante kosher especializado em laticínios, não perca tempo procurando carnes no cardápio. Depois, na Itália, quando se sentar na mesa, não espere todos serem servidos para começar a comer. Para ele, é falta de consideração você ficar esperando. Na Jamaica, não deixe de ir ao restaurante Rastafari, mas não pague o mico de pedir carne ou peixe, tá? Lá só tem pratos vegetarianos. No Japão, o sushi deve ser colocado inteiro na boca e não, cortado. Em Marrocos, repare se a mesa está coberta com plástico. Se estiver, os locais esperam que você deposite ossos e outros restos de comestíveis na sua refeição diretamente sobre a mesa e não no cantinho do prato. Na Noruega, jamais leve flores brancas, para uma dona de casa, tá? Na Suíça, não seja motivo de chacota, nunca deixe a ponta do garfo atravessar o pedacinho do pão, seja discreto. Na Tailândia, apesar de os olhinhos também serem puxados por lá, os tailandeses não comem com pauzinhos. Você terá que usar a colher na mão direita e o garfo na esquerda. Então, eles comem com colher e garfo. E, na Turquia, nada de colocar o guardanapo sobre a perna. A etiqueta turca exige que ele fique metade sobre a mesa e metade dependurado na mesa. Então, a etiqueta é um conjunto de regras que a gente usa, de comportamentos quando a gente vai se alimentar. E Rastafari é relativo a uma seita jamaicana, que é usado tanto nos cabelos, quanto na música, tá? Quanto no reggae, tá? É um estilo de vida. Você conheceu algum dos hábitos dos quais a professora leu? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Esse texto consta nos guias de viagem de um site especializado em turismo. Por que é importante conhecer os hábitos do povo cujo país a gente vai visitar? Primeiramente, para a gente não passar vergonha. Então, é interessante a gente conhecer os locais, conhecer a forma como as pessoas agem, como se comportam, que é para a gente poder aprender, com isso. Regras de etiqueta mudam muito de cultura para cultura. Elas têm influência nos acontecimentos históricos, crenças, hábitos, até senso comum. Não deixar esfriar a massa, por exemplo, com base nas informações do texto, dê um exemplo de país cuja etiqueta sofreu influência de acontecimento histórico, Então, a Hungria, sofreu influência, então, deste acontecimento histórico. Se a gente for olhar a China também, porque a China, ela tem os pratos exóticos, por exemplo, por conta, da fome que o povo passava. Letra B, crença, a China, porque respeita também muitas religiões. Letra C, e a orientação religiosa, então Israel, é um exemplo, então, dessa orientação e por isso a cultura, é tão diferente da nossa. Quantos países foram citados em todo o texto? Então, nós citamos 13 países. Letra B. Esses países aparecem ordenados como? Em ordem alfabética, tá? Dependendo da letra com que começa o nome do país. Qual o hábito que você achou mais curioso? Então, essa aqui é particular. Então, entre os 13 hábitos, você vai escolher um que você queira colocar aqui nessa resposta. Aqui a gente vai identificar as comidas. Então, é uma massa, um sushi e um fondue. Um fundi, Não é fondue não, professor, é fundi. No seguinte trecho, o que significa a expressão destacada? Não deixe de ir a um restaurante Rastafari, mas não pague mico, ou seja, não passe vergonha, Não faça as coisas errado, A 8, em diferentes regiões do Brasil, hábitos e costumes também se diferenciam. Converse com os colegas e professor, sim. Cada região do Brasil tem a sua cultura e por isso os hábitos são diferentes em cada cultura, tá? Em cada região. Na sua família, há algum tipo de cultura que a sua família costuma seguir? Se existe, escreva ela aqui. Se não, pode deixar em branco. Coloca somente o não.
Agora a gente vai falar de feminino e masculino, gênero de substantivo, tá? Então leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. O cliente foi avisado pelo garçom de que seu comportamento à mesa era inadequado, ou seja, errado. Agora complete as frases com a mesma palavra em destaque nas orações, fazendo a concordância se necessário. Então a palavra é cliente. Então, o está no singular, então o cliente não ficou contente com o atendimento do restaurante tailandês. Letra B. Muitos outros, no plural, clientes, no plural, se surpreenderam com os pratos presentes no cardápio do restaurante chinês. C. Todas as clientes, porque apesar de ser as no feminino, a palavra clientes, ela permanece igual para os dois sexos. Recebem desconto no restaurante no Dia Internacional da Mulher. Neste caso, o que mudará será os artigos que virão antes, então, da palavra. Aí aqui nós vamos ter exemplos de substantivos masculinos e substantivos femininos. Então, substantivo masculino, menino, gato, homem, cavalo. Femininos, menina, gata, mulher, égua. Alguns substantivos, contudo, têm a mesma forma para os dois gêneros. Eles são chamados de substantivos uniformes. Então, nós temos aí os comuns dos dois gêneros, que o que vai definir será, né, o artigo que vem antes da palavra, do substantivo, tá? Então, depois nós temos, por exemplo, comerciante ou comerciante, a comerciante. Depois nós temos os epicenos, que ocorrem em nomes de certos animais e plantas para diferenciá-los de macho ou fêmea, tá? Então, aí se emprega a palavra macho e a palavra fêmea. Por exemplo, o pé de mamão, né? O mamoeiro. Mamoeiro macho, mamoeiro fêmea, tá? Cobra macho, cobra fêmea. E os sobrecomuns, que são substantivos de um só gênero usados para indicar masculino ou feminino. Por exemplo, criança, né? Então, as crianças, não existe os crianças, é as crianças, e estão falando de todas as crianças, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. E o indivíduo, que é todos os indivíduos, né, que também não define gênero, tá? Então, aqui nós temos uma lista de palavras, certo? Então, aqui lembrando os artigos, né, o, a, os, as, uma, uns e umas, tá? E aí, aqui nós temos um campo de palavras que você vai distribuir nesta tabela. Então, masculino, bode, boi, carneiro, touro, elefante, homem, esposo, cachorro e cão. Feminino, tigresa, cabra, vaca, mulher, esposa, cachorra e cadela. De dois gêneros, doente, estudante, diarista, equilibrista, indígena, dentista, colega, repórter, desenhista, gerente, projetista e imigrante. Sobrecomum para os dois gêneros, né? Criatura, testemunha, pessoa e cônjuge. Epiceno, onça, jaguar, né? O epiceno é aquele que você vai colocar, né? Macho e fêmea, que não muda, tá? Então, onça macho, onça fêmea, jaguar macho, jaguar fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea, tatu macho, tatu fêmea, girafa macho, girafa fêmea, tá? Aqui nós vamos ter uma receita com macaxeira, vamos ter os ingredientes, depois o modo de fazer, o modo de preparo e como faz a montagem no pirex, tá? Então essa receitinha vocês vão ler, né? Gratinar é colocar para assar, né? Fazer uma cobertura dourada sobre esse assado. Aí a perguntinha é, o texto que você acabou de ler é considerado ou conhecido como uma receita, certo? De quantas partes é composto? Então, ele é composto aqui por 3 partes: os ingredientes, o modo de preparo e a montagem. Quais são as partes? Eu falei, ingredientes, modo de preparo e montagem. Aqui a gente vai ligar. Quais são os ingredientes? Então, os alimentos usados para preparar a receita. O modo de preparo são a forma como você vai desenvolver a receita, então as instruções dadas. E a montagem é a forma como você vai colocar a receita na forma ou no pirex. Quais são os ingredientes que podem ser substituídos? Aqueles que têm a palavra ou, né? Então, nesse caso, é uma colher de manteiga ou 2 colheres de manteiga de garrafa.
300 gramas de queijo, ou queijo coalho ou mussarela. Então, dá a opção. O que significa nessa receita deixar de molho? Né? No caso da carne seca, é deixar a carne na água para fazer a retirada do sal. Sabia que macaxeira é conhecida por outros nomes, conforme a região do Brasil? Sim, né? A macaxeira ela pode ser conhecida como aipim, mandioca, o aipi, tapioca. Então tem vários nomes aí que a mandioca recebe, ou a macaxeira. Aqui a gente vai escrever o nome dos objetos, então panela de pressão, garfo, pirex. E aqui a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre verbo. Aqui a gente vai falar sobre locução verbal, né? Que é aquela palavra quando existem duas palavras, uma no caso é o verbo, tá? E que depois você vai transformar numa palavra só, certo? Então o verbo precisa estar no infinitivo, olha só. No pirex ou refratório, colocar metade do purê da macaxeira, depois toda a carne acebolada e despejar a outra metade da macaxeira, certo? Então, os verbos colocar e despejar estão no infinitivo, né? E foram usados nessa receita. Então, a gente circulou, que é o que pede aqui, aí a gente vai continuar. O infinitivo pode formar com outro verbo que chamamos de locução verbal. A locução verbal, dois ou mais verbos têm a função de um só, né? Então, aqui, ó, vou fazer, o vou de ir e fazer. Então, vou fazer, farei, né? Então, formou um verbo só. Estava brincando, estar e brincar. Então, eu brincava, formou somente um verbo. Tinha de ter decidido, de decidir. Então, ele decidiu, tá? Então, é quando dois verbos formam somente um verbo. Sem perder, e detalhe, sem perder o sentido, tá? O sentido da frase. Por exemplo, aqui na atividade, ela estava cozinhando, então ela cozinhava quando cheguei. Vou fazer uma receita deliciosa, farei. Está falando de mim, eu farei uma receita deliciosa, né? O eu não vai aparecer, mas é como se ele estivesse ali. Vamos comprar os ingredientes para a receita? Compraremos os ingredientes para a receita, né? Então a gente modifica, transforma os dois verbos em um só sem perder o sentido. Aqui tem um texto que vai falar sobre como as pessoas se cumprimentam, né? A gente sabe que cada parte do mundo tem uma forma de cumprimentar, né? De cumprimentar. Então, né? Esse texto vai falar sobre algumas dessas formas. E na letra A fala assim: nesse texto há um substantivo sobrecomum, né? Aí a gente volta lá em cima, ó. Deixa eu voltar lá, pra vocês entenderem. Ó, sobrecomuns. São substantivos de um só gênero, mas são usados tanto no masculino quanto no feminino. São usados para todos, tá? Então, vamos lá. Nesse texto tem um substantivo que é usado para todos. Então, a gente vai encontrar aí, né, a palavra pessoa ou pessoas, né? Todas as pessoas, não tem masculino e nem feminino. Também tem substantivo dos dois gêneros, então os árabes, as árabes, né? A palavra árabes não muda, o que vai mudar é o artigo que vem antes, certo? Então, procurar no texto e circular, tá? Então, a palavra pessoa, vamos achar aqui, e pessoas, bem aqui, árabes, né? Certo? Aqui você vai desenhar uma forma de cumprimento do nosso país, né? Então, a forma de se cumprimentar, tá? Aqui você vai pintar um desenho cujo um substantivo epiceno, que é aquele que vai macho e fêmea no final, né? Então, não existe foco, né? É foca. Então, foca macho, foca fêmea, tá? Então, neste caso aqui, é a foca, tá?
Reescreva as frases, a gente vai fazer a locução verbal agora, tá? Então, nas férias, ela vai de ir viajar. Então, nas férias, ela viajará, tá? Como ela vai no futuro, então ela viajará para a Austrália. Letra B. Ele está arrumando as malas agora. Ele arruma, está agora, então no presente, as malas agora. Eu tenho consultado informações em guias de viagem. Então, isso eu estou fazendo, né? Então, eu consultei, certo? Informações nos guias de viagem. Temos a tirinha do Armando aí, ó, certo? E aí é pra gente ler a tirinha e ver quantos verbos tem. Então, vamos lá. Nasce é 1. Depois, odiando é 2. Outra pessoa pela cor da sua pele, origem ou religião. Para odiar, 3. As pessoas precisam, 4. Aprender, 5. E se podem, 6. Aprender, 7. A odiar, 8. Podem, 9. Ser, 10. Ensinadas, 11. A amar, 12. Então, nós temos aí 12 verbos. Quais estão aí, então, no infinitivo? Né? Quando a ação está no presente, acontecendo. Então, nós temos odiar, aprender, ser e amar. Releia a frase e reescreva, substituindo a locução verbal destacada por um único verbo, que a gente vai trabalhar. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, a gente tem que trocar, podem aprender. Para odiar, as pessoas precisam aprender e se aprendem, fica aqui no lugar de podem aprender, a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa atividade, ela é opcional, quem quiser fazer pode estar fazendo e quem não quiser não precisa fazer, ela é para casa. Então, um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam preenchendo, né, as vossas apostilas, que quando vocês entreguem elas todas arrumadinhas, tá? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, finalizando aqui a apostila de língua portuguesa. Um grande abraço para vocês.